Fala galera da Rubro News, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Eu, Júlio Miguel Neto, venho trazendo as primeiras, últimas e atualizadas informações do Clube de Regatas do Flamengo. Terça-feira, 10 de janeiro de 2023, mercado da bola não para, o Flamengo não para e nós viemos aqui trazer as informações atualizadas sobre essa viagem de Marcos Braz, Bruno Espírito, departamento de futebol do Flamengo, para Buenos Aires, dizer qual será o saldo, qual foi o saldo, e exclusivamente falar o nome de um atleta do meio-campo que pouco era citado no clube, ele foi sugerido por empresários já há algum tempo, um nome pouco falado, e esse nome vai chegar à tona agora aqui para vocês, vocês devem saber, está aqui no título. Mas antes disso, eu peço para você, deixe o seu like. Você que não é inscrito aqui no canal, deixe o seu like, é muito importante para o nosso crescimento. Se inscreva na Rubro News, siga @Júlio Miguel Neto no Twitter e no Instagram. Quem puder também se inscrever no Tropa Rubro Negra, o meu canal com o Deco SRN, o Gabriel Reis, o Paparazzo, que entrevista ontem, fantástica, com o apresentador, narrador e comentarista, jornalista João Guilherme, que fantástico. Infelizmente tivemos um probleminha ali, a live, né, que foi no Tropa, no Deco, no Papa e aqui na Rubro News, só ficou liberada de noite. O YouTube hoje está com um certo bug. Então, se você está assistindo aqui, está com alguma dificuldade, não deixe de assistir. Se você não deixou o seu like, não deixe de deixar o like. E se você está aqui pela primeira vez, se inscreva. É muito importante para o nosso crescimento. O botãozinho aqui é de graça, não custa nada e faz cada vez mais o nosso canal crescer, o nosso engajamento, o nosso conteúdo ficar cada vez mais exposto para você no YouTube. Então, peço para você se inscreva. Não deixa de se inscrever, não. Seguinte, hein? Juan Fernando Quinteiro, colombiano de 29 anos, a gente viu muita gente aí falando que ele já tinha camisa. Hoje de manhã tivemos canais, inclusive, confirmando a contratação do Juan Fernando Quinteiro. Nesse momento, a informação que eu tenho, terça-feira, 10 de janeiro, é que Juan Fernando Quinteiro vai fechar com o Junior Barranquilla. O Flamengo, ele foi... Na verdade, o nome do Juan Fernando Quinteiro foi oferecido ao Flamengo, vou botar aqui no silencioso, foi oferecido ao Flamengo quando o Flamengo não tinha nem o Vitor Pereira ainda no plantel. E no primeiro momento o Flamengo desistiu do jogador. O Flamengo não desistiu, não. O Flamengo não quis nem levar as conversas à frente. Depois disso, dito isso, com a contratação do Vitor Pereira, com a necessidade de ter um meia para ser reserva do Arrasca, ou jogar ao lado do Arrasca, ser reserva do Everton, enfim. O Quinteiro tem uma característica interessante, que ele é muito habilidoso, a bola parada. O Quinteiro é um atleta, mesmo sendo estrangeiro, que tem o interesse, né? O Vitor Pereira tinha interesse de atuar com ele no Porto, quando ele saiu. Aí o Quinteiro foi para o Porto, ele foi para o Fenerbahçe, pediu o Quinteiro no Fenerbahçe, né? E dessa vez ele realmente aprovou o nome quando ele tinha sido sugerido ao Flamengo. O Flamengo comunicou ao Vitor Pereira que deu ok. Aproveitando a viagem para o Agustin Rossi, quem acompanha a Rubro News, a gente vem dizendo desde o dia 17/9 que o Flamengo tinha um contrato, um pré-contrato já pré-estabelecido, e agora o clube de forma oficial anunciou o acerto com o jogador, mas o Flamengo não vai ficar na Argentina lá tentando convencer o Juan Román Riquelme, que é ídolo do clube e hoje vice-presidente de futebol do Boca Juniors. E eu falei aqui, né, todo respeito ao Fred Gomes, ao Caê e a galera do GE, 200, 300 mil dólares, o Flamengo não iria conseguir, porque os caras vão bater o pé, não querem liberar o Rossi para agora. O Juan Román Riquelme está recebendo até uma pressão, tá? E o Flamengo vai colocar essa pressão não mais lá em loco. O Flamengo volta para cá, e a gente disse isso ontem no Tropa Rubro Negra, que a tendência é os dirigentes do Flamengo retornarem para o Brasil entre terça, hoje ou quarta-feira, que é a tendência que voltem amanhã. Então, essa informação, a gente colocou um vídeo aqui, que o Flamengo poderia voltar da Argentina sem nenhum jogador nesse momento na bagagem. O Flamengo ainda tenta o Rossi, o Flamengo quer o Rossi. Com isso, a negociação com o Vissel Kobe pelo Hugo Souza deu uma travada, o Flamengo não vai liberar o Hugo se não trouxer o Rossi nesse momento, e aí na janela do meio do ano o Hugo vai sair, ou seja, não era a intenção da diretoria, da cúpula de futebol do Flamengo contar com o Hugo. A informação que eu tenho é que mesmo que se o Hugo volte, perdão, ele está integrado, né, ao elenco, mas o Matheus Cunha seja o goleiro reserva, o Hugo continue como terceiro goleiro, que ele era no posto do Diego Alves, que era reserva no final da temporada, o Matheus Cunha seja o goleiro reserva do Santos, e o Hugo continue como terceiro goleiro. Essa é a informação que eu tenho. Para você ver como é que a diretoria do Flamengo já não contava com o Hugo. Então, essa negociação com o Rossi deu uma travada, e isso faz com que o Flamengo dê uma travada em relação ao Hugo,
que teve proposta de empréstimo do AZ Alkmaar, Estoril de Portugal, e o Vissel Kobe, que depois, além de empréstimo, ofereceu a quantia de 50% de compra. O Flamengo aceitou. O André Bahia, que é agente do jogador, já estava convencido, mas parece que o Hugo não quer ir para o Japão. Ele entende que indo para o Japão vai se esconder. A negociação que estava praticamente sacramentada, ela ganha contornos de novos capítulos com justamente essa situação do Boca. A gente há 3 dias atrás aqui na Rubro News, né? Rubro News TV agora, aliás, nós temos React agora, galera. Teremos 7 horas da manhã React, meio-dia live, 3 horas React, 6 horas live ou vídeo com conteúdo para vocês. Então, cada vez mais, a Rubro News vai ficando completa e entregando trabalho para vocês aqui. Então, o Hugo não deve, nesse momento, ir embora, porque o Rossi e o Boca não quer liberar. A gente falava isso. O Flamengo está disposto, no máximo, a pagar R$1,5 milhão e o Boca quer $1,5 milhão, né? Então, se não houver esse tipo de acerto, se o Flamengo conseguir ter o poder de convencimento, o goleiro quer vir para o Flamengo. O Flamengo quer o goleiro para agora. Muitas pessoas pressionam, inclusive, o Juan Román Riquelme para ter ele agora. Mas ele bate o pé, ele não quer liberar o jogador, que tem contrato até o meio do ano com o Boca, que quer fazer com o Agustín Rossi o que fez com o Pavão junto ao Atlético. Não liberou, depois o Pavão saiu de forma sem que o time argentino recebesse nenhum tipo de compensação financeira. Então, Rossi sacramentado. Juan Fernando Quinteiro, 29 anos, a tendência é que acerte com o Júnior Barranquilla. Né? O jogador, como falei, foi oferecido ao Flamengo, o Flamengo recusou, depois o nome dele ficou em evidência pela chegada do Vitor Pereira. O Flamengo aproveitou a ida para Buenos Aires e para negociar com o Agustín Rossi e seus intermediários diretamente com o Boca. Parece que não surtiu muito efeito. O Juan Román Riquelme não quis conversar de forma direta. O Flamengo conversou com o Boca a intermédio de intermediários, até sendo redundante, né? E mandou um e-mail com a intenção de aquisição do jogador e com a comunicação de um pré-contrato assinado. Inclusive, o clube já anunciou de forma oficial nas suas redes sociais. Porém, Juan Fernando Quinteiro, 29 anos, jogador que tinha vindo com a equipe chinesa e estava emprestado ao River Plate, hoje é um jogador livre. Ele tem acordo verbal com o Júnior Barranquilla, mas esperava uma proposta melhor do Flamengo. O Flamengo não vai fazer leilão. O Juan Fernando Quinteiro quer muito mais o Flamengo do que o Flamengo quer o Quinteiro. Engraçado que ninguém queria o Quinteiro, né, que era gordo, que tinha problema físico. E aí, depois que surgiu aquele vídeo lá, né, do Quinteiro direto com acionistas do Barranquilla, com pessoas direto lá do Barranquilla, todo mundo agora quer o Quinteiro. O Flamengo não vai entrar em leilão, o Flamengo já apresentou que pode chegar pelo Quinteiro. É um jogador que o Flamengo hoje faz muito mais a negociação por um agrado, não por um agrado, pelo agrado, não por um agrado, sim pelo agrado do futebol do Vitor Pereira, que ele se agrada pelo futebol do Juan Quinteiro, mas o Flamengo, alguns dias atrás, eu conversava isso terça passada, no Ninho do Urubu, na apresentação do Vitor Pereira com o Marcos Braz, conversei com ele na quinta, na apresentação do Gerson. O Flamengo tinha um nome que pouco era ventilado, a gente achava que era o Douglas Costa, acho até que era o Douglas também, tá? E aí, com aquele flagra de reportagem do paparazzi do Bruno Castanha, com informações em conjunta do Robinho, o Rubro Negro, né, que é um link, um canal do YouTube, o Douglas travou essa situação e a gente trouxe a informação dele ao vivo. No Mengão 11h30 de sexta-feira, eu conversei com o staff do jogador dizendo que ele estava aguardando só o visto americano e ele até fez uma postagem que estava aguardando o visto americano para voltar para Los Angeles, mas está nesse imbróglio ainda com o Grêmio. Não descarta aí no retorno, não, embora naquele momento o próprio staff descartou qualquer tipo de acerto Flamengo e Grêmio. Enfim, então, o nome do jogador, repito, hoje muita gente falou que o Juan Fernando Quinteiro já estava acertado com o Flamengo. O Flamengo já deixou claro que pode chegar. O Flamengo não vai fazer leilão e o Flamengo não vai ficar esperando o jogador, que eu falei ontem, com exclusividade. Ontem ou anteontem, não me recordo agora. Ele pediu até terça-feira. Aliás, foi o vídeo que eu falei, exatamente, foi anteontem. Foi o vídeo que eu postei aqui na Rubro News, dizendo que o Rossi poderia, sim, acertar o pré-contrato, mas não vir nesse momento. O Flamengo está tentando esse poder de convencimento, mas nesse momento o Rossi é para junho. Portanto, o Flamengo já anunciou de forma oficial o pré-contrato. Né? E falei que o Quinteiro também, o Flamengo poderia voltar da Argentina de mala vazia. Porque tem essa situação do Júnior Barranquilla, o Flamengo não vai fazer leilão, e o Flamengo tem um outro nome em mente. A gente falou isso há 4 ou 5 dias atrás, tem um vídeo meu aqui também falando que o Marcos Braz iria para a Argentina pelo Rossi mais 2 reforços. Um desses reforços seria um atacante, mas não é um atacante que atua no futebol argentino. Não é um atacante que atua na Argentina. A gente falou isso em vídeo. Seria um reforço em que intermediários, pessoas ligadas ao futebol, aproveitariam essa viagem a Buenos Aires de Marcos Braz e Bruno Spinda para aproveitar para ter reuniões e oferecer a alguns jogadores, pleitear o Flamengo, ou então
ofereceram ao Flamengo, sugeriram ao Flamengo alguns atletas. E na quinta-feira, no Ninho do Urubu, eu conversei com o Marcos Braz, naquele espaço que é designado à imprensa após a entrevista coletiva, da apresentação do Gerson, naquele caso, que eu falei, olha, tem atacante aí, você não quer falar e tal, né? E a gente sabia que tinha também um outro meio, que não era só o Juan Fernando Quinteiro, o próprio Deco também, do Tropa Rubro Negro, o Papa, né? E eu também no programa, nós falávamos que tinha grandes chances do Flamengo ter outros nomes no meio. E esse nome é Isco, é isso mesmo, Isco, ex-Real Madrid, atuava no Sevilha. O Isco, jogador de 30 anos, ele tem sondagens do Wolverhampton da Inglaterra, Lazio e Fiorentina da Itália, recebeu uma proposta do Vasco da Gama, da 77 Partners, e recusou, né? Agora é o seguinte, Júlio, mas ele recusou dizendo que não quer jogar no futebol sul-americano, tem proposta de um clube da MLS também, e recusou o Vasco. Pô, vai recusar o Flamengo, já que ele quer continuar na Europa. Não é bem assim. Intermediários sugeriram o nome do Isco para o Flamengo. E o nome não foi descartado. Por isso o Flamengo está muito tranquilo em relação ao Quinteiro. O Isco vai jogar no Flamengo? Não se sabe. Não se sabe. Sinceramente, não se sabe. O certo é que o Isco, para mim, na minha opinião, é um grande jogador. É novo ainda o Isco. É bem novo. Acho que o Isco tem 30 anos, se eu não me engano. Eu estou até tentando ver aqui, mas travou aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ele foi oferecido... não. O Vasco fez uma proposta pelo Isco. Cara, engraçado, não está entrando aqui no meu computador. Eu estou fazendo vídeo com vocês aqui e não está entrando. Vamos ver se entra aqui no meu celular, rapaz. Vamos lá. Para poder passar direitinho para vocês, para não falar besteira. Eu sei que ele tem 30 anos. Tá fora do ar, realmente. Então, o Isco tem 30 anos, é um jogador livre, tem propostas de Lazio e Fiorentina e Salernitana da Itália. Mas Lazio e Fiorentina, Wolverhampton da Inglaterra. Só que é o seguinte, né? Por que talvez ele escolheria o Flamengo? O Flamengo vai disputar todos os títulos. É um jogador, é um meia, é um jogador com qualidade. Ele tem sido sugerido ao Flamengo há um pouco mais de uma semana. O Flamengo não descartou, o Flamengo não falou nem que sim, nem que não, mas o nome do Isco foi um nome levado para o departamento de futebol do Flamengo. Marcos Braz vai confirmar ou não, se Bruno Espíndola vai confirmar ou não, vai desmentir. Aí são outros 500. A informação que eu tenho é que Isco, meia, ex-Real Madrid, jogava no Sevilha, fez um gol em 12 jogos na temporada, fez um gol, deu 2 assistências, foram 12 jogos do Campeonato Espanhol e 6, acho que da Copa do Rei, algo desse sentido, né? O Isco é bom jogador, tem 30 anos, o Quinteiro tem 29, são qualidades diferentes, são características diferentes, mas é boníssimo jogador. A informação que eu tenho com intermediários, com empresários, é que o que favorece ao Flamengo e não favorece ao Vasco, por exemplo, né, é que o Flamengo vai brigar por todos os títulos. O Pablo Mari teve uma passagem aqui muito vitoriosa, o espanhol. A adaptação dele nem foi tão boa, tanto que a família quis voltar para a Europa. Mas o Pablo em si se adaptou bem ao Flamengo, o negócio com os seus familiares, né? Então, a informação é essa. O Isco, que foi procurado pelo Vasco da Gama, recusou o Vasco da Gama. Bom, o Isco Alarcón, é o nome dele, Isco Alarcón, né? Jogou no Real Madrid, estava no Sevilha, está sem vínculo. Intermediários ofereceram e oferecem ele ao Flamengo. É um nome sugerido ao Clube de Regatas do Flamengo e o Flamengo analisa o nome. Então, possivelmente, o nome para reforçar o Flamengo, que estava em sigilo, o nome do jogador que não vinha sendo tão badalado é de Isco Alarcón, espanhol, que jogava no Sevilha e está com o seu vínculo em free agent, podemos dizer assim, jogador livre. E aí, torcedor do Flamengo, quer a sua opinião? Coloque aqui no chat, coloque nos comentários. É um bom jogador? Isco cairia bem no Flamengo? O Flamengo tem que desistir do Quinteiro e focar no Isco? O Isco é mais jogador? Lembrando que um é colombiano e o outro é espanhol. Eu, minha opinião, acho o Isco um baita do jogador. E aqui no futebol brasileiro, eu acho que ele, com um bom preparador físico como o Mário Monteiro, a estrutura com o Flamengo, um treinador como o Vitor Pereira, ele vai ajudar muito. Tem que ver se o Flamengo vai avançar nessa situação, se o Flamengo realmente vai se interessar pelo Isco Alarcón. Então, informação exclusiva aqui da Rubro News, em conjunto com Tropa Rubro-Negra, Isco Alarcón foi sugerido ao Flamengo há alguns dias atrás.
O Flamengo não vetou o nome e estuda a possibilidade. Por isso também a não insistência no Quinteiro. O Flamengo foi para lá para conversar. O Flamengo preferia o Quinteiro, porque o Quinteiro é um jogador que o Vitor Pereira gosta muito em particular. Tem 29 anos, colombiano, a negociação seria mais fácil. Para a carreira do Quinteiro seria muito mais importante o Flamengo do que o Flamengo contratar o Quinteiro. Já o Isco é um jogador europeu, jogou no Real, no Sevilha, é um cara mais difícil, seleção espanhola, uma negociação um pouco mais complexa. A negociação com o Quinteiro seria muito mais fácil, mas ambos têm a mesma característica, são jogadores livres, o que possibilita um acerto ou um vínculo com o clube com maior facilidade. Então, vamos esperar cenas do próximo capítulo, mas notícia exclusiva aqui da Rubro News: Isco Alarcón foi sugerido ao Flamengo e o Flamengo analisa uma possível investida no meio-campista, ex-Real e Sevilha e também seleção espanhola. Valeu, galera? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esqueça, hein? Se inscreva na Rubro News, deixe o seu like, siga minhas mídias, minhas redes sociais, que é o @JúlioMiguelNeto. Se inscreva lá no Tropa Rubro Negra, eu, Deco e Paparazzo, o canal do Tropa, sempre com muitos conteúdos, tem vários cortes ao longo do dia, de ontem da entrevista do João Guilherme, né? Quinta-feira, entrevista exclusiva, ao vivo, né? Meio-dia, com o Marcão, pai e empresário do jogador Gerson. Então, ó, tá imperdível. Não deixe de se inscrever também lá no Tropa Rubro Negro. Já acione o sino de notificação, que é muito importante. Fique atento lá à grade de programação da Tropa Rubro Negro. E você também fique atento aqui na Rubro News TV. Se inscreva, deixe o like, acione o sino. E, ó, aqui, amigo, é isso. É informação a todo momento. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Notícias e excelência é aqui na Rubro News Futebol Clube. Muito obrigado pela audiência e pela paciência. Forte abraço. Tamo junto. Saudações.